Muito boa noite. Estamos iniciando então mais um Endocast, esse podcast que é feito para você que busca informações em endocrinologia de forma segura e com profissionais extremamente qualificados. Hoje a gente vai falar de um tema super importante, que tem um ibope altíssimo aí nas redes sociais, que é menopausa. E para isso, eu trouxe a doutora Denise Farinelli, né, que é colega minha lá da Beneficência Portuguesa. Ela é endocrinologista pela Beneficência Portuguesa, é mestre em Ciências Médicas pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Ela é preceptora no Ambulatório de Endocrinologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo e é membro da Sociedade Internacional de Menopausa e da Sociedade Norte-Americana de Menopausa também. Dê, é um prazer ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, Nath. É um prazer estar aqui e falar desse tema que eu gosto tanto e que é tão importante. É muito importante, né? Mesmo a gente fala assim, é muito importante para a mulher, mas vamos dizer que envolve todo mundo que está em volta, Sim, né? a Então, família, todo mundo tá envolvido. com certeza. E para a gente começar, Dê, acho que a primeira pergunta que é o básico, né? A gente, quando vai fazer busca na internet sobre menopausa, encontra vários termos diferentes. Então, qual que é a diferença de menopausa e climatério? Explica pra gente. Então vamos lá. Essa pergunta é essencial para a gente começar a entender tudo, né? Então, a menopausa, ela é uma data, digamos assim. Quando a mulher para de menstruar 12 meses consecutivos sem menstruar, a gente fala a mulher entrou na menopausa. O climatério, ele é um período de transição. Então, ele começa de 2 a 8 anos até antes da menopausa, e ele vem até a menopausa propriamente dita. E ele pode ter os mesmos sintomas da menopausa, e isso causa bastante confusão. Eu estou na menopausa ou não? E esse período, ele é um pouco caótico, né? Às vezes a gente faz exame e tá tudo normal, às vezes a gente faz exame e tá bem alterado, às vezes tem sintomas mais intensos, às vezes não. Então, é um período pré-menopausa, no qual a mulher tem sintomas, mas ela ainda não ficou 12 meses consecutivos sem Sim. menstruar. Perfeito. Então, é um momento em que a gente tem muita flutuação hormonal, né, doutora? Por isso que, Muito. às vezes, a gente tem exame alterado, às vezes tem exame normal. Isso. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter a maioria dos exames ainda normais, Uhum, tá? Mas com muitos sintomas, e aí vale a pena a gente intervir. legal. E, doutora, quando que a gente chama, então, a menopausa de precoce? Ótimo. Quando a menopausa, ela ocorre abaixo dos 45 anos, ela é uma menopausa precoce. E quando ela ocorre abaixo dos 40 anos, a gente chama de falência ovariana prematura, porque é muito precoce. Então, nesses casos, são os casos que mais valem a pena a gente tratar, porque as mulheres são mais sintomáticas e porque elas têm mais riscos também por estar mais tempo sem a exposição ao estrógeno. Perfeito. Então, só para a gente gravar, então, esses conceitos. Então, a menopausa, ela é um período ali, um período não, É uma perdão. data, É uma né? data que é a data daquela última menstruação, daquele período que ela ficou 12 meses sem menstruar. E quando a gente vai falar, então, da menopausa precoce, seriam mulheres abaixo de 45 anos que já têm esse período aí de De 12 12 meses. meses. E aí tem a falência ovariana prematura, que seria abaixo de 40 anos. Isso, na falência ovariana prematura, a gente não precisa ter os 12 meses. Ótimo. A gente pode ter mulheres que tiveram subfertilidade, que começaram a ter alteração do ciclo menstrual Uhum. e tem algumas alteraçõezinhas no exame que caracteriza a falência ovariana prematura. Legal. Tá, ótimo, doutora, deu para entender muito bem. E por que que a gente tem tantos sintomas, né? Tantas coisas que acontecem nessa fase, que é o climatério, então, que agora a gente está falando, né? Porque a gente tem mudanças físicas, a gente tem mudanças emocionais, e vários outros sintomas que a gente nem encaixa nem em físico e emocional, né? Sim. Então, por que que isso tudo acontece, né? No climatério, a gente tem uma oscilação hormonal enorme, né? Então, meses a gente vai ter exames totalmente normais, estradiol em níveis normais, a mulher ovula até, pode até engravidar no climatério ainda, e outros meses ela não tem nada de nível hormonal, né? Baixa progesterona, baixa estradiol, totalmente alterado os exames. Então, essa grande variabilidade leva principalmente a alterações de cognição. Então, os
sintomas mais precoces ali do climatério são alterações de irritabilidade, ansiedade, alteração de memória, a mulher começa a não conseguir mais lembrar, algumas acham que estão demenciando, né? Chegam no consultório falando pra gente, olha, eu acho que eu tô demenciando, não lembro de mais nada, né? Não consigo cumprir uma agenda, não tô produtiva. Então, Uhum, essas são as primeiras alterações que a gente vê. uhum. Mas todas as alterações de climatério da menopausa podem também acontecer no climatério. Sim. Isso é uma coisa muito legal que você comentou, Dê, porque uma das coisas que eu mais escuto no consultório das mulheres é: "Doutora, eu não me reconheço mais", né. Exatamente. Então a gente começa a ter uma transformação mesmo, né, em Sim. performance, tanto em casa familiar quanto no trabalho, isso vai impactando muito na Impacta vida, né. muito a vida da mulher, gera uma ansiedade muito grande. Tem um estudo no Reino Unido mostrando que 10% das mulheres nessa fase deixam de trabalhar, né. Mulheres que tinham cargos importantes, que tinham uma função social importante, Uhum, elas preferem deixar de trabalhar, porque elas não estão entendendo mais o que está acontecendo com elas. uhum, Então, é um impacto importante na vida da mulher. uhum. E Dê, vamos só voltar um pouquinho, porque a gente começou a falar dos hormônios e mais pra frente a gente vai falar mais sobre eles. Uhum. Explica um pouquinho por que que a gente tem essa variação tão grande do estrógeno e da progesterona, né? Onde que eles são produzidos? Esses são os hormônios da mulher? Tá. Então vamos lá. O estrógeno e a progesterona, eles são produzidos no ovário, né? São os nossos hormônios, os hormônios femininos, né? Que dão todas as características da mulher. E a gente nasce com um número de óvulos já pré-determinado, né? E durante a nossa vida, a gente vai eliminando esses óvulos durante os ciclos ovulatórios. Algumas mulheres entram na menopausa mais precocemente, isso é determinado geneticamente, é um padrão familiar e às vezes até étnico, né, de entrar mais precocemente, mas também tem relação com o estilo de vida da mulher, com outras doenças crônicas que ela pode ter, e ela vai eliminando esses óvulos durante a vida dela, às vezes mais rápido, eles se tornam atrésicos mais rápidos, às vezes mais lentamente, tá? E quando acabam esses óvulos, a gente entra na menopausa, porque a gente não tem mais a produção hormonal que ocorria ali, Uhum, tá. uhum, E o climatério é quando a gente tem a variação, a gente já tem um número muito pequeno, um ano antes da menopausa, a gente nasce com 1.000.000 em média, e um ano antes da menopausa a gente tem 1.000. uhum. Então é um momento já que a gente já tem bem pouquinho óvulos para liberar ali, então por isso a grande oscilação. E uma coisa também que eu já tive de pergunta lá no consultório. Então, o fato da mulher já ter um número de folículos quando nasce, né? E esses folículos eles vão sendo aí consumidos, vamos dizer assim, faz diferença, então, entre a mulher e o homem? Sim, faz diferença, porque a mulher todas vão passar pela menopausa, né? Uhum, A gente não tem opção de não passar por isso, uhum, porque vai acabar o número de óvulos em algum momento, mais sim, cedo ou mais tarde. uhum, O homem não. O homem pode ter, né, a andropausa ou a queda ovaria, a queda testicular da produção de testosterona, mas alguns, só 30% vão ser sintomáticos, não uhum, são todos. Não, sim, então, eles podem ou não uhum, ter sintomas. Na mulher, não. Todo uhum. mundo vai passar pela menopausa. E porque também o homem ele produz, né, os espermatozoides de forma Sim, contínua, né? A mulher ela tem aquele tanto de óvulos ali e aí e aquilo acabou. acabou, né? Então é a genética, a sorte, né? Vamos dizer que é um pouquinho de cada O coisa. estilo de vida influencia muito. Então, por Uhum, exemplo, mulheres tabagistas, elas antecipam 2 anos a menopausa. uhum, Então, as mulheres obesas às vezes atrasam, porque elas têm mais estradiol e às vezes ciclos mais anovulatórios. uhum. Então, tem determinadas coisas que podem, Muda. no estilo de vida da mulher, alterar o momento em que ela entra na menopausa. Mas o principal parâmetro é a história da família, Uhum, né? Se a mãe, as tias, todo mundo entra num determinado momento, é muito provável que você também vai entrar. uhum. Legal, muito interessante. Isso é bom até para a gente ir pensando, né? Sim. No nosso futuro mesmo, né? E Dê, a menopausa é igual para toda mulher? Com certeza não, né?
cada mulher sente de um jeito, cada mulher tem sintomas de um jeito. Então, tem mulheres aí, 80% vai ter fogacho, mas o fogacho não é igual para todas. Uhum. Algumas só tem noturno, algumas têm diurnos, algumas incomodam, 30% não consegue trabalhar por causa de fogacho. Então, a intensidade, a frequência muda. Os sintomas cognitivos é muito diferente. Tem mulheres que passam livremente por isso e nunca sente nada. Tem mulheres que entram numa depressão profunda, Uhum. enquanto outras perdem a memória. Então, a menopausa ela é única e ela tem que ser tratada através dessa individualidade, de cada sintoma que cada uma tem, a gente tem que ligar isso. E assim, e tem casos que a gente está falando mais de sintomas típicos, mas tem mulheres que são totalmente atípicas, né? Elas começam com enxaqueca, elas começam com vertigem, outras com olho seco. Então, Uhum. tem coisas que começam de maneiras muito atípicas e Uhum. que é uma menopausa também. Uhum. Entendi, perfeito. E a gente começou falando dos fogachos, né, Dê? Explica pra gente o que são esses fogachos, porque tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo aqui já ouviram falar, mas às vezes elas não sabem identificar muito bem, né? Como que funciona? Tá, gente? Então, os fogachos, eles são, na verdade, assim, durante a menopausa, a gente tem uma queda do estradiol e a gente tem um centro termorregulador no nosso cérebro, mais especificamente no hipotálamo, tá? E ali é o lugar onde vai controlar a nossa temperatura corporal. Então, se eu estou exposta a um lugar muito frio, Uhum. eu vou ter tremor, eu vou ter contração muscular para gerar calor. Se eu estou num lugar muito quente, eu vou ficar mais ruborizada, mais rosada e vou ter sudorese. Então, são adaptações que são fisiológicas, né, para a gente manter a temperatura do corpo. Quando a gente entra na menopausa, uma parte desses sintomas, Claro. principalmente no controle do calor, ela vem de alguns neurônios que chamam QNID. São neurônios que controlam a nossa resposta ao calor. Uhum. Esses neurônios, eles estão inibidos pelo estradiol, então eles não têm resposta. Ao longo do dia, se eu entrar numa sauna, eu não tenho uma resposta, eu posso até aumentar meio grau Celsius na minha temperatura corporal, eu não vou ter uma resposta excessiva. Uhum. Quando eu deixo de ter o estradiol para inibir esses neurônios, eu passo a ter uma resposta excessiva. Uhum. Então, o fogacho, na verdade, nada mais é do que uma resposta excessiva a uma mudança mínima de temperatura. Uhum. Antes eu tolerava meio a 1 grau, agora com 0,01 grau de mudança, eu gero uma resposta. Uhum. Então, ele é uma resposta excessiva a mudanças da nossa temperatura. Por que que ele acontece mais à noite, né? Isso também é uma questão importante que as mulheres falam. De dia eu passo bem, mas quando chega à noite, eu Uhum. Porque à noite, para a gente entrar no sono profundo, é automático o nosso corpo cair a temperatura. Uhum. E o que antes era bem controlado, agora 0,01, né, grau ali na temperatura vai gerar uma resposta exacerbada. Uhum. Então a gente entra no sono profundo por volta lá de 2, 3 da manhã, e é o horário que as mulheres falam, acordo 2, 3 horas da manhã e o olho estala ali, Uhum. porque eu tenho fogacho. Então Uhum. é realmente uma relação com a nossa fisiologia que deixa de ter a inibição do estradiol. Uhum. Legal, muito interessante. E falando assim, né, sobre outros sintomas, outros sinais que a mulher pode apresentar na menopausa. Eu sei que são muitos, né? Então, o quadro clínico ele pode ser muito diferente para cada mulher. Mas cita aqui algumas coisas que você vê mais na sua prática, você que trabalha bastante com isso. As queixas principais da menopausa que fazem as mulheres mais buscarem ajuda é a irritabilidade, a ansiedade, elas não se reconhecerem, elas começam a ver que tem algo diferente e que elas não têm controle. Às vezes, algumas tiveram já depressão previamente, já fizeram um tratamento de depressão e elas falam: olha, não é o que eu tive. Uhum. Né? É diferente, é uma irritabilidade muito reativa, falou, tomou, né? Aquela coisa bem.
Então, isso é um sintoma que leva bastante as mulheres ao consultório. A secura vaginal, né, a diminuição da libido. Então, o estradiol, ele é muito importante para manter o epitélio vaginal, para manter a lubrificação, e isso cai bastante. Então, elas ficam bastante assustadas com isso também, né? Então, os principais sintomas, além do fogacho, são esses, né? Libido, irritabilidade, são as coisas que principalmente faz com que elas busquem ajuda. Alterações do sono, Dê? Também é importante a gente falar, né, que eu tinha falado, mas as mulheres têm bastante alteração do sono. Essa alteração é uma alteração que ela não é para iniciar o sono, elas deitam e dormem, mas elas têm esse sono fracionado, Uhum, picado no meio da noite. Então, elas acordam várias vezes à noite e aí uhum, estão fadigadas pela manhã, né? Não uhum. rende como deveriam. Então, Sim. isso é Aí vai virando uma bola de uma bola de neve, neve. né? Exatamente. E uma outra coisa que eu também escuto bastante no consultório são as pacientes falando sobre aquela sensação de névoa mental. Então, que parece que tem uma nuvenzinha. Às vezes elas falam assim mesmo, doutora, parece que tem uma nuvenzinha em cima da minha cabeça, o que tá tudo meio embaçado, eu não consigo entender direito o que tá acontecendo. A névoa mental, ela é um conjunto de coisas. Ela tem uma parte hormonal, que os nossos 3 hormônios, né, tanto o estradiol, progesterona e a testosterona também estão envolvidos nisso. Mas o principal gatilho para a névoa mental é a falta de sono, é a irritabilidade. E o que que é, né? Quais são os sintomas característicos da névoa mental? Uma dificuldade imensa de concentração. A mulher fala, eu fazia determinadas coisas em 1 hora, hoje eu levo 2, hoje eu levo 3. Eu passei a esquecer coisas, compromissos, esquecer meu filho na escola, esquecer coisas que são muito importantes, né? Uhum. Que eu jamais esqueceria. E ela é bem precoce, ela é um sintoma bem precoce do climatério. É uma das primeiras alterações que costuma ir melhorando, ou com terapia hormonal, ou mesmo na mulher que não faz terapia hormonal nenhuma, ela vai melhorando ao longo do tempo, porque ela vem de uma oscilação, tá? Então, ela é pior pela oscilação do nível hormonal. Então, quando a gente trata, melhora. Perfeito. Legal, muito interessante, né? Sim, Como os hormônios eles impactam, né, no nosso corpo todo, né? em tudo. Imagina, desde lubrificação da vagina, né, até a nossa cognição. E pele, cabelo, secura da pele, queda de cabelo, tudo isso também é real e acontece por nível hormonal também. Uhum. Muito, muito interessante. E uma outra coisa que também traz, né, as mulheres com menopausa no consultório é a questão do ganho de peso, da mudança um pouco do biotipo corporal, né, Conta um pouquinho pra gente, por que que essas mudanças acontecem? Isso tudo é só hormonal, é emocional, tem alguma outra causa? É um conjunto, né, um conjunto de tudo isso. Então, a parte hormonal, né, o estradiol é o nosso hormônio feminino, ele é que dá o nosso formato do corpo feminino, a mulher tem mais quadril, tem mais coxa do que o homem. Então, durante a vida, no menarque, né, na nossa vida fértil, a gente tem o estradiol para estar ali formando isso. Quando a gente perde, a queda do estradiol é uma queda bem abrupta, né? Entrou na menopausa ali, é uma queda bem abrupta, a curva. Já a testosterona é uma queda mais lenta. Então, a gente tem receptor de testosterona no nosso abdômen. Então, eu começo a ter mais gordura abdominal, mais acúmulo de gordura abdominal, começo a ter mais gordura visceral, que antes a mulher era protegida, né? O estradiol protegia, ela começa a ter mais. Então, começa a mudar a composição corporal. Ela fala, eu perdi um pouco do meu quadril, do meu glúteo, e agora eu tenho mais barriga do que eu tinha antigamente. Uhum. Então, isso é hormonal. Agora, a gente fala muito, né? Tenho um aumento de apetite. Então, isso já não é uma coisa tão hormonal, Uhum. propriamente dita. Foi visto que o estradiol, ele controla nosso centro da fome, mas não
tão intensamente a ponto de causar obesidade. Então, o que que acontece? A gente tem muito mais insônia, muito mais cansaço, e isso leva a gente a ter um consumo maior, principalmente de alimentos palatáveis, que são alimentos calóricos. Então, em média, se a gente fica uma noite sem dormir, a gente aumenta 300 quilocalorias no dia seguinte de ingesta. Uhum. Então, essas mulheres estão fadigadas, elas estão sobrecarregadas, elas passam a comer coisas mais gostosas em uma quantidade maior. Então, Uhum. o ganho de peso em si vem mais disso. Uhum. E da perda de massa muscular também, que vem com o próprio envelhecimento. O hormônio ajuda, mas o envelhecimento é o mais importante. Né? A diminuição da atividade física e o envelhecimento faz com que tenha uma perda maior aí de massa muscular e cai a taxa metabólica basal, ela teria que diminuir a ingesta para manter o mesmo peso. Uhum. Legal. E beleza, Dê. Então a gente já conversou bastante sobre, né, os principais sinais e sintomas, conversamos até sobre a névoa mental, sobre como as mulheres costumam se sentir nesse período. E é interessante que algumas mulheres também me falam, né? Ai, nossa, meu filho tá falando já pra mim que eu tô ficando muito estressada, que eu não era tão estressada, ou o marido, né? Que o marido vai procurar às vezes, né, pra ter relação, e a mulher, ela às vezes ela não tá tão à vontade, né? E isso também é por essa questão hormonal, porque às vezes você tem a secura vaginal, machuca ali na relação, quem que vai ficar à Sim. vontade, né? Então, além da questão hormonal geral, tem a questão hormonal local, né? Mas como que a gente chega então no diagnóstico, né? Você começou o podcast falando um pouquinho sobre a questão dos hormônios, que no sangue às vezes a gente não vai ver grandes alterações. Explica pra gente, você como especialista, como que você chega nesse diagnóstico? De menopausa? O diagnóstico de menopausa, ele é clínico, tá? Então, se a mulher tem sintomas e parou de menstruar 12 meses e não tem nenhuma outra causa, então muitas vezes a gente pede exames, não porque a gente quer fazer o diagnóstico de menopausa, mas porque a gente quer afastar outras causas que poderiam fazer com que essa mulher não menstruasse, principalmente quando ela é mais jovem, Uhum, né? Mas o diagnóstico ele é clínico, então tem sintomas, parou de menstruar 12 meses e não tem outra causa, a uhum. mulher entrou na menopausa. Às vezes esse parâmetro a gente perde, né? Mulheres que usam DIU, então às vezes a gente perde um pouquinho. Se mesmo com DIU essa mulher começa a ter sintomas, né? A gente tem a opção de tirar o DIU para avaliar ou a gente já determinar que, olha, tá entrando em menopausa e talvez seja a hora de começar uma terapia. Uhum. E falando um pouquinho agora desse momento, né, que é o climatério. Só com os sinais clínicos, os sintomas da paciente, a gente também consegue já ir fechando esse diagnóstico? Sim, principalmente no climatério, porque na menopausa, como acabou, a gente já vai ter as alterações. A gente Uhum, faz um exame de estradiol, a gente faz um FSH, né, que é o hormônio que controla o estradiol, e isso vai vir alterado. No climatério, ora vai estar alterado, ora não. Às vezes a paciente chega com um monte de exame e fala: olha, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, eu já não sei mais como é que eu vou tratar disso, se eu trato, se eu não trato, uhum, se eu preciso ou não. Então, o climatério é isso, ele é caótico. uhum, Ele é hora de um jeito, hora de outro. uhum. E quando se a gente fosse dar uma recomendação aqui para as mulheres que estão assistindo, né? Quando que seria o momento de você procurar um profissional para te ajudar? Eu acho que toda mulher que tem sintoma de menopausa deveria procurar um profissional para ajudar, Uhum, né? Então, independente de se vai tratar com hormônio ou não, se a qualidade de vida está caindo secundária a esse tipo de sintomas, ela deveria procurar um especialista. Mas se essa mulher começa a ter também alterações menstruais importantes, sangrar muito, que tem anemia, então, vale ela procurar para já tratar especificamente outras coisas que vêm acontecendo, uhum, né? Às vezes tem uma enxaqueca que não passa, às vezes tem uma depressão que já está tratada com várias outras coisas e que também não melhora. Então, sintomas refratários, eu acho que sempre deve levar a mulher a procurar uma ajuda. Mas se ela tem sintomas, se ela tem fogacho, se ela não está dormindo bem, eu acho que todas deveriam
procurar ajuda para melhorar a qualidade de vida. Com certeza, com certeza. E essa eu acho que é uma das mensagens mais importantes, né? Sim. Então, às vezes a gente fica. Mulher é muito guerreira, né? De uma maneira geral, né? Eu falo que é a teoria dos pratinhos, né? Que a mulher equilibra muitos pratinhos. Mas chega uma hora que às vezes a gente derruba porque a gente não dá conta de tudo, né? Exato. E às vezes a Então. gente está muito sintomática. Algumas toleram muitos sintomas, Uhum, né? A gente fala como se fosse uma coisa leve, mas tem mulheres que não dormem, tem sintomas, mais de 15 fogachos ao longo do dia, uhum. né? Às vezes está trabalhando numa reunião, começa a ter sudorese, atrapalha. Então, assim, essas mulheres, a qualidade de vida cai muito. Então, vale a pena realmente procurar e iniciar um tratamento. Uhum. Então, vamos falar de tratamento? Vamos. Acho que uma das coisas que a gente mais vê aí também na mídia é a questão do medo, né, da terapia de reposição hormonal. Vamos começar por ela, então, né? Quando a gente olha lá atrás, quando a reposição era feita de uma forma diferente, a gente tinha uma associação muito importante com câncer, né? E aí, Dê, isso é mito ou verdade? De que a terapia de reposição hormonal, ela tem um risco muito alto para evoluir, para ter uma evolução, às vezes desfavorável num tumor? Na verdade, é um mito, né? Isso é um mito. A terapia hormonal ela não causa câncer. Na verdade, a mulher já tem uma genética que vai ser estimulada ali pelo hormônio, né? E aí depende da terapia hormonal que a gente está usando também. Então, numa terapia hormonal combinada, se a gente for olhar em números absolutos, o risco é muito baixo. Eu aumento 4 casos. Câncer de mama é o que mais as mulheres têm medo, né? 99% tem medo do câncer de mama. Então, eu aumento 4 casos de câncer de mama para cada 1.000 mulheres em tratamento de terapia hormonal combinada. Se a gente pensar em obesidade, a obesidade aumenta 24 casos de câncer de mama para cada 1.000 mulheres. Então, é desproporcional o medo e o que a gente tem de resposta, Uhum, né? Então, bebida alcoólica, né? Quem toma 2 drinks por dia tem 5 casos mais do que a terapia hormonal combinada de câncer de mama uhum. a cada 1.000 mulheres, Mulheres. né? Uhum. Então, tudo isso é o que a gente tem que levar em conta, porque o benefício é muito grande em relação a esse medo que não é tão real, Uhum. né? Não deveria ser, pelo menos. Sim, com certeza. E acho que também essa é outra mensagem muito importante, né? De que às vezes a gente, por ouvir as coisas na mídia, acaba criando um preconceito, né? De uma coisa que não é real. E daí a importância de buscar profissionais, né? Que entendem mais do assunto. Exato. E também a gente tem que pensar, a gente fala muito da mama, mas a gente esquece do endométrio, que Uhum, também é um local que a gente pode ter câncer hormônio dependente, né? uhum, Então, a terapia para mulheres que têm útero tem que sempre ter uma progesterona combinada de algum jeito. uhum, Então, o que a gente vê muito, mulheres desenvolvendo câncer de endométrio por uso prolongado de estradiol isolado. Então, na verdade, não é o hormônio, é uma terapia inadequada, sim. né? Então, a gente tem que ter a terapia adequada para a mulher adequada na hora certa, Uhum, né? Então, isso também previne câncer e não traz nenhuma complicação. uhum, E em relação à mama, quando a gente faz estradiol isolado, ele se mostra protetor. Então, a gente tem que ficar mais tranquila em relação a isso, uhum. porque a gente, usando progesteronas, que não são sintéticas, que são mais naturais, a gente também vai ter proteção. Uhum. Isso é muito importante, né? Então, Dê, só para a gente já esclarecer um pouquinho, né? Então, os hormônios que a gente vai ter deficiência aí nesse período do climatério, a gente começa e depois da menopausa uma deficiência importante são o estrógeno e a progesterona, que são os que a gente vai usar na famosa terapia de reposição hormonal, né? Sim, Pelo menos aí num primeiro momento. E quando a gente usa esses hormônios, então só para a gente recapitular, a gente faz uma terapia dupla de estrógeno e progesterona para as mulheres que têm útero, e para as mulheres que não têm útero, a gente poderia fazer mais a terapia estrogênica, exato, certo? exato. E quem que tem benefício
de fazer essa terapia. Ou, se você preferir, a gente pode fazer a pergunta ao contrário. Quem tem contraindicação de fazer a terapia de reposição hormonal? Vamos começar pelo benefício. Eu acho Beleza. que benefício todas têm, Uhum. né? Toda mulher que tem sintoma, ela tem benefício de fazer terapia de reposição hormonal. A gente está falando que a terapia hoje é segura, então ela teria benefício de realizar essa terapia. Agora, quais as mulheres que a gente ia acender aí o farol vermelho e falar, vamos ver, acho que não dá. Se a mulher tiver algum sangramento vaginal antes de iniciar a terapia hormonal, ficou 12 meses, entrou na menopausa, não está mais menstruando e após esse período ela tem algum sangramento, essa mulher tem que primeiro ser investigada, primeiro ver se está tudo bem com esse endométrio antes de iniciar uma terapia. Uhum. Se ela teve alguma história pessoal de câncer, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer hormônio dependente, a gente antes falava é uma contraindicação absoluta. Hoje é uma contraindicação absoluta durante o tratamento. Uhum. Depois, se não é um câncer metastático, se não é um câncer luminal, é um câncer mais tranquilo, a gente pode até pensar, caso ela tenha muitos sintomas, em fazer uma. Então, é uma contraindicação que se tornou mais relativa agora, Uhum. de- dependendo de cada caso. Uhum. Se a mulher teve AVC, teve um infarto, na vigência de um hormônio, então ela estava na gestação e ela teve um AVC, ela estava tomando anticoncepcional e ela teve um AVC. Então, essa mulher a gente tem que investigar melhor para ver risco-benefício, para Uhum. ver se ela realmente poderia usar. Até hoje em dia, tudo isso tem modificado bastante, porque a gente pode até pensar em uma anticoagulação para poder tratar se os sintomas forem muito intensos. Então, é tudo muito individualizado hoje. Uhum. Hoje a gente tem terapia para quase todo mundo, tá? Se a mulher também é uma mulher que tem alguma trombofilia, que seriam doenças genéticas que aumentam o risco de trombose, Uhum. Eh, se ela é homozigota e ela já teve um caso pessoal, a gente vai repensar. Mas se Uhum. ela é uma paciente que nunca teve, só tem história familiar, ainda assim, se ela for muito sintomática, a gente consegue tratar, Uhum. tá? A gente tem as mulheres que são tabagistas, obesas, diabéticas, hipertensas. O tabagismo ele é uma contraindicação relativa e todo o resto a gente pode tratar e preparar essa mulher para receber uma terapia de reposição hormonal no momento melhor, né? Deixar ela melhor para que ela receba a terapia no momento mais compensado. Então, todas Uhum. essas doenças, estando compensada, não é uma contraindicação, Uhum. tá? Entre as doenças, autoimunes, a gente tem o SAF e o lúpus, que a gente evita, principalmente nas pacientes que estão em fase ativa, né, da doença, e tudo também muito relativo, porque tem pouquíssimos estudos nesse grupo de mulheres pelo risco elevado que elas têm. Uhum. Mas eu acho que combinando aí profissionais, né, o reumatologista, o hematologista, o endocrinologista, a gente consegue achar um melhor tratamento para essa mulher, se for essencial que ela se trate. Perfeito. É muito importante, né, as coisas elas foram mudando bastante ao longo do tempo também, né? Porque antes a gente falava assim: teve infarto, hormônio não é para você. Uhum. Você teve uma trombose, Uhum. infelizmente o hormônio não é para você. Se você teve um câncer, hoje nós temos mulheres que tiveram câncer de mama aos 30 anos, Uhum. é uma menopausa muito precoce. Então, o risco ao longo da vida dela é Uhum. muito maior do que talvez uma recidiva Uhum. de um câncer, Sim. né? Então, a gente tem que avaliar individualmente cada caso, Uhum. mas praticamente a gente deixou de ter as contraindicações que a gente tinha Uhum. antigamente, né? Que a gente falava, a terapia não é para você. Na verdade, isso já praticamente não existe. Doutora, e vamos aproveitar esse seu comentário extremamente relevante da questão do momento em que a menopausa começa, né? Então, da importância de, às vezes, mulheres mais jovens fazerem a reposição, né?
e de preferência da forma mais precoce possível, né, quando Uhum. seguro. Por que que é tão importante, né, quanto mais jovem a gente tem a menopausa, a gente começar essa terapia de reposição, esse acompanhamento? Quanto mais jovem a mulher é, mais tempo ela vai ficar hipoestrogenizada. Então, ela tem um risco de desenvolver diabetes, de ter AVC, de ter infarto, o risco cardiovascular aumenta muito, de ter osteoporose, osteopenia ao longo da vida dela. E quanto mais precoce essa mulher é diagnosticada e ela começa a fazer o tratamento, melhor, porque a gente não tem uma queda do estrógeno para aumentar. Então, a gente sabe que existe uma janela de oportunidade que é o melhor momento de eu iniciar esse tratamento. Então, Uhum, do momento que ela entra na menopausa até 10 anos após ela ter entrado na menopausa. uhum. Então, se a gente começa mais precocemente, os riscos da paciente são muito menores e o desenvolvimento de patologias também é bem menor. Uhum. E existe um limite de idade, Dê? Não. Na verdade, a gente pode fazer a terapia infinitamente, né. O que que hoje a gente tem? A gente tem, assim, pacientes com risco cardiovascular aumentado, que são as pacientes que a gente fala assim: "Olha, aqui eu tenho um farol amarelo", digamos assim, eu vou com cautela, né, Uhum, que é uma mulher que já teve uma história prévia de diabetes, colesterol, tabagismo, e ela não está muito bem controlada. Então eu vou fazer por um período mínimo, enquanto ela tem sintomas. uhum, Agora uma mulher que é um sinal verde, ela não tem nada, ela tem não tem nenhuma patologia, ela não tem nenhuma contraindicação à terapia hormonal, essa mulher eu posso fazer eternamente, simplesmente ajustando dose para cada idade. Então uhum, ela não vai usar a mesma dose de quando ela entrou lá aos 45 anos, após os 60. Mas ela pode manter a terapia hormonal ad eterno uhum. até os 80 anos, a gente ajustando dose. Uhum. E isso é tão importante, né? Porque, graças a Deus, parece que vamos viver cada vez mais, Sim, né? e queremos viver com qualidade, né. Então Exatamente. isso é muito importante, Sim, porque às vezes a gente coloca essa meta que tinha, né, consensos prévios que falava: "Não pode passar dos 60 anos ou dos sim. 65 anos", e a gente tirava abruptamente esse hormônio dessa mulher. Uhum. E ela voltava a ter sintomas, voltava, ela fazia uma nova menopausa numa idade, né, mais para frente. Então, Uhum. eu acho que isso é muito importante. Perfeito. E a terapia de reposição hormonal, de tudo que a gente tinha conversado, né? Então, para essa questão do sono, da névoa mental, do ressecamento vaginal, ela vai ajudar a resolver boa parte dessas coisas? Vai, vai. Esses sintomas mentais, eles são muito relacionados a neurotransmissores. Então, dopamina é um dos principais, serotonina, acetilcolina e estradiol, progesterona e testosterona tem relação com a manutenção desses níveis, de neurotransmissores. Uhum. A progesterona, quando a gente faz combinada a terapia hormonal, ela tem um metabólito dela, que é a allopregnanolona, que ela tem uma ação sedativa, então ela melhora sono, ela diminui irritabilidade, ela deixa a mulher um pouco mais tranquila, e isso acaba ajudando nos outros sintomas também. Uhum. Então é importante também, se o sintoma da mulher é muito mais irritabilidade, a gente ter uma progesterona para ajudar. Se é insônia, ter uma progesterona para ajudar, porque às vezes a gente fala, não, vamos pôr um DIU, e tudo bem. E o DIU não tem esse efeito, né? Então a gente tem que usar a progesterona via oral mesmo para poder ajudar. Uhum. E, doutora, vamos conversar um pouquinho sobre as formas de reposição, né? Porque eu acho que isso é uma coisa importante também da gente comentar, né? Existe uma via que é mais segura quando a gente fala em reposição de hormônio? Sim, a via transdérmica, sem dúvida, ela é mais segura, né? Não que a via oral, numa paciente que não tenha nada, que não tem contraindicação nenhuma e é uma via barata, né? Ela não que ela seja uma via contraindicada, mas como ela metaboliza no fígado, ela acaba aumentando fatores de coagulação e aumentando mais o risco tromboembólico. Mas a via transdérmica, que é a via
pela pele, que pode ser o gel, que pode ser o adesivo, né, os pads, é a via que não passa pelo fígado, não altera fator de coagulação e a gente não tem nenhuma alteração no risco de trombose. Em relação à progesterona, com esse risco, ela é neutra, então ela acaba não influenciando nada quando a gente usa micronizada. Se a Uhum, gente usar algumas sintéticas, sim, a gente aumenta esse risco. uhum, perfeito. E pensando naquelas mulheres que têm uma daquelas contraindicações, então, que já tiveram diagnóstico de um câncer, estão às vezes em tratamento, mas estão muito sintomáticas. O que que a gente tem de terapias alternativas? Ou às vezes até, né, para mulheres que realmente falam, ai, doutora, eu não queria usar hormônio, eu queria tentar outras coisas. Sim, tem mulheres que têm bastante medo também, né? Que para elas causa uma ansiedade maior usar o hormônio do que não usar. Uhum, Então, aí vale a pena a gente usar outras coisas. Então, a gente tem hoje medicamentos que agem quando o sintoma principal é sintoma vasomotor, e especificamente nos neurônios Kennedy, que é o Viosa, ainda não está disponível no Brasil, mas já está disponível nos Estados Unidos e a gente consegue importar. uhum, Então, quando a mulher teve um câncer, é um câncer que contraindica qualquer tipo de terapia hormonal, a gente consegue melhorar usando essa medicação. A gente tem também medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, que não é só para o sintoma de irritabilidade, eles melhoram fogachos também. Então, a desvenlafaxina, a paroxetina, elas melhoram em 60% os sintomas vasomotores, né? Os sintomas de fogacho. Então, para a mulher que não quer, né, ou não pode, a gente uhum. tem a opção de usar essas medicações e a gente tem alguns fitoterápicos que também têm ação dopaminérgica, GABAérgica, que ajudam um pouco e para muitas mulheres funciona e resolve o problema. Uhum. Cita alguns pra gente, só pra mulherada que tá acompanhando conseguir entender o que que a gente tá falando. De É. fitoterápico, a gente tem o Aplause, que é a racemosa, Uhum, né? A ação dele é dopaminérgica, então ele aumenta a dopamina no cérebro e isso traz um bem-estar, melhora a ansiedade, reduz o fogacho e a gente tem bons efeitos, uhum, né? Eu tive agora no Women's Health de Harvard, e diferente do que a gente vê aí, a American Society não indica o uso desses fitoterápicos. uhum. Eles indicaram, Hum, tá? Eles mostraram diversos estudos melhorando 60, 70%, que para muitas mulheres está excelente, uhum, né? Então, é uma coisa interessante que a gente talvez comece a usar também um pouco mais, e a gente já tem até da indústria, não precisa ficar manipulando, então traz mais segurança para a gente utilizar. com certeza. E falando um pouquinho de massa óssea, né? O que que das reposições e até dessas outras medicações a gente sabe que tem algum benefício? Pensando ali numa prevenção de osteopenia, osteoporose. A massa óssea, a gente faz um pico de massa óssea ao longo da nossa vida e depois dos 30 anos a gente começa a cair. Quando a gente entra no climatério, a gente tem uma perda dessa massa óssea em torno de 3% ao ano. 5% da perda que a gente vai ser toda no período do climatério, muitas vezes antes de diagnosticá-lo, tá? Então é importante que a gente pense na massa óssea, pense em manter o nível de vitamina D adequado, pense em manter a ingesta de cálcio para essas mulheres adequadas, né? Consumir pelo menos 3 porções de cálcio por dia, isso é muito importante. Mas a terapia hormonal, ela está indicada para a mulher que tenha osteopenia ou osteoporose, mesmo que ela tenha baixo risco de fratura. Uhum, Então, vale a pena a gente iniciar para prevenir fratura. Então, a gente tem tanto medo, às vezes, da terapia hormonal, mas a mulher que tem uma fratura de fêmur, que é um tratamento cirúrgico, no primeiro ano, 30% vem a óbito, uhum. né, após o tratamento. Então, a fratura deveria ser uma coisa que a gente teria Medo. bastante medo, Uhum, né? E a gente acaba tendo outros medos que não são tão palpáveis.
E a gente também tem raloxifeno, que é um sérum que dá para a gente usar, que ele age no receptor, né, e a principal indicação seria realmente para menopausa associada à osteoporose, e Uhum. que não a gente não possa usar outro, porque ele não melhora tanto o fogacho, ele não melhora tanto outros sintomas, mas para osso ele é muito bom. Uhum. Legal, muito bom. E Dê, agora fazendo um shift, assim, né? Então a gente estava falando de tratamentos hormonais, falamos um pouquinho dos fitoterápicos, falamos um pouquinho de antidepressivos, ansiolíticos, que também podem ser usados porque a gente sabe do benefício. O que que a gente pode recomendar para as mulheres fazerem de mudança de estilo de vida, coisas que vão ajudar no dia a dia a também melhorar esses sintomas? Então, é o pilar do tratamento da menopausa, é o pilar do tratamento de quase todas as coisas, né, de prevenção e longevidade. Então, controle de estresse é uma coisa importante, então fazer aí, ioga, meditação, tudo isso cientificamente comprovado que melhora os sintomas de menopausa, tá, melhora fogacho, diminui 30, 40% de fogacho quem faz meditação. Uhum, Então, são coisas que ela pode fazer facilmente. uhum, A gente tentar melhorar a qualidade do sono. Então, um pilar na menopausa é tratar o sono. uhum, Se eu não vou tratar hormonalmente, se eu não vou, eu vou tratar o sono de alguma maneira para essa mulher ter um sono reparador e conseguir estar melhor no outro dia. Atividade física é essencial, tanto o exercício de força, né, de resistência, quanto o exercício aeróbico, para manter a massa muscular, a massa óssea e também a parte cardiovascular dessa mulher, é importantíssimo. A dieta é essencial, a gente sabe que vai aumentar colesterol, que vai aumentar o risco de diabetes, então ela tem que reduzir a ingesta de carboidratos, aumentar a ingesta de proteína para manter a massa muscular. Então, é muito importante que essa base seja bem feita, para depois ela poder receber o tratamento adequado de uma maneira mais tranquila. uhum. E isso é muito importante, né, Dê? Porque é o que você falou no comecinho. Na verdade, essa é a base para a longevidade, Exato. né? Eu brinco com os meus pacientes que hoje em dia os nossos trabalhos, eles são muito sedentários, né? Então, a maior parte das vezes a gente passa boa parte do dia sentado. Mas a nossa fisiologia, né, o nosso corpo, ele foi projetado para viver ativo, né? Assim como Uhum. todos os outros animais. Então, é como se a gente tivesse um nível de cansaço mental super alto, porque a gente usa muito o mental e usa super pouco o físico, né? Exato. Então, isso vai trazendo uma dificuldade depois no descansar, né, Dê? Então, muitas vezes eu estava falando isso hoje com o paciente de manhã. Ele trabalha em tela, né? Então, o dia inteiro ali, tela, tela, tela. Aí termina o trabalho, desliga a tela do computador e vai ligar a tela da TV, né? Ou vai ficar no celular. Isso faz com que a gente não tenha esse descanso mental, né? Então, Não. poxa, que importante é a gente combinar ao longo do nosso dia outras atividades também, né? Uma coisa simples que ajuda bastante é parar e respirar, fazer a respiração diafragmática. Então, a cada 2 horas eu paro e faço 4 respirações. Uhum, Puxo profundo e solto profundo. sim. Isso faz uma diferença no estresse do dia, que após 20 dias, isso já muda até o nível de cortisol dos pacientes, né, que foram avaliados. Então, isso é muito importante, a gente pensar no controle de estresse, Hum, pensar o quanto que a tela é um estímulo constante, né? E tudo é feito para a gente ficar estimulado constantemente, né? Para querer dopamina ali mais o tempo todo. Então, acho que a gente tem que tentar parar, respirar e trazer um pouco mais pro que é o mais natural, o que é a nossa fisiologia mesmo. sim. E falando um pouquinho também dessa questão mais pessoal, né? Vamos conversar um pouquinho sobre libido, né? Então, sobre desejo sexual. Então, a gente falou um pouquinho já das causas, né? Que realmente nesse momento da vida acaba tendo essa redução do desejo por vários motivos, né?
De que forma que a gente consegue ajudar essas mulheres, né? Acho que, em primeiro lugar, é suporte emocional, né? Porque a gente sabe que é uma fase difícil. E talvez até às vezes conversar com o marido, com a família, de que, né, calma, é uma Calma. fase, né? Mas conta pra mim, assim, como que você costuma trabalhar isso nas suas consultas? Na verdade, assim, as mulheres chegam pra gente achando que olha, eu tô com baixa libido que a gente vai prescrever um hormôniozinho e que tudo vai se resolver. Uhum, E muitas vezes isso não acontece, porque ela tá cansada, ela tá fadigada, é a base que a gente falou que a gente tem que mexer. uhum, Mas o libido feminino é isso que a gente tem que conversar e ensinar as nossas pacientes, porque muitas mulheres, elas não têm essa conversa com ninguém, né? Elas não têm mais essa troca e elas não se conhecem, não têm autoconhecimento. Então, o que que é muito importante? Ela saber que não é só hormonal, né? A queda do hormônio, ela atrapalha, sim. Mas se ela está irritada com o marido, se tudo que o marido fala vira um problema, ela não vai melhorar o desejo dela, uhum, né? O desejo da mulher, ele é dopaminérgico, então é igual o joguinho do celular. Eu tenho que ter uma recompensa. Eu vou jogar aqui e eu vou ganhar uma recompensa no final. Então, o desejo é igual. Se eu não vou ter recompensa porque a relação é ruim, porque eu tô com secura vaginal e dói, eu não vou ter desejo nunca. uhum, Então, isso é muito importante a gente explicar para elas, uhum, porque tem outras coisas, às vezes terapia, às vezes tem outras coisas que elas vão fazer que vai ter muito mais efeito do que um hormônio. uhum, E que o desejo na mulher, ele também é motivado. Ele não é espontâneo. Ela não é Hollywood, né? Que a mocinha olha para o mocinho e já tudo acontece. uhum, Ele tem que ser motivado. Ela se excita. Essa mulher consegue ter excitação. Isso é muito importante. A vagina ela é pequena quando não está excitada e quando ela se excita, ela fica num tamanho que acopla melhor. Então, tudo isso a gente tem que perguntar e ensinar para as nossas pacientes, uhum, porque muitas vezes elas sofrem por isso, uhum. né? 7% das mulheres na fase de menopausa nunca tiveram um orgasmo. Então, é uma coisa que a sexualidade feminina é pouco falada, pouco estudada. E isso é muito importante a gente falar também. Uhum. E mostrar para ela que ela tem que se excitar para depois ela ter o desejo, porque o desejo feminino ele é estimulado. Uhum, Então, tem que pensar e tem que ter ele é reativo, uhum, né. Então, se ela não abre espaço para iniciar, ela também não vai ter desejo, independente do nível de hormônio dela. uhum, Né, uhum, então isso é muito importante. Quando a gente mostra isso para elas, quando a gente tem essa conversa um pouco mais aberta de que não é só hormônio, a gente uhum, acaba vendo que às vezes é um relacionamento de longo tempo, que por realmente essa irritabilidade, tudo isso que ela vem passando, ela cria essa sensação de aversão e que quando a gente mostra: "Olha, é assim, esse caminho vai melhor do que um hormônio", uhum, elas vão muito bem. uhum, E lubrificantes, né, à base de água, tem que usar bastante. Todas as mulheres, mesmo as que tiveram câncer, elas podem usar os géis vaginais de estradiol. uhum, Então isso muda todo o jogo, né, uhum, isso leva as mulheres a um patamar que elas falam: "Agora eu me sinto mais normal". uhum. Independente se ela tem fogacho, às vezes ela consegue ter relação, Sim. né, então Isso é um ponto muito importante, né, Dê? Porque a gente tinha falado da terapia, da preferência pelo transdérmico, e a gente acabou não falando da terapia local. da terapia local. Né, que é algo que é muito importante, que ajuda né, a longo prazo, porque às vezes a paciente fala: "Doutora, mas eu apliquei, eu não senti a diferença". Às vezes está tão seco, a gente tem que começar a educar elas Uhum, antes que uhum, elas têm que usar, porque às vezes está tão seco que às vezes a gente passa um óvulo, às vezes demora um pouco mais esse efeito, e uhum, aí elas têm que entender que demora um pouquinho. uhum, Mas, o que que é importante, né? Todas as mulheres podem.
No final do ano passado, o FDA tirou, né, a tarja de que o hormônio local causava câncer, que o Uhum, hormônio local poderia ser tromboembólico. Então, isso abriu um leque muito muito grande, grande. que Uhum, todas podem, e muitas uhum, sofriam por causa disso. uhum, E assim, do momento que o seu médico te prescreveu, você vai seguir usando e uhum, enquanto você quiser, uhum, né. Então, inclusive, não é nem eu acho que todas deveriam usar, não é até pensando em vida sexual. Após os 60 anos, a 30% das causas de urosepse, uhum. né, de internação por sepse, é de causa, geniturinária de atrofia pela menopausa. Sim. Então, a gente previne tudo isso. Uhum. É, e eu ia comentar exatamente sobre isso, né? Como sobre, não é só o ressecamento da vagina, né? Porque na verdade a gente tem o ressecamento de toda aquela mucosa, né? Toda aquela pele, vamos dizer assim. E isso faz com que aumente o risco de infecção, né? Do trato É, urinário, do trato genital. Então, tudo isso também acaba sendo muito importante. Tem mulheres que têm sintomas urinários também, né? Então, incontinência, tudo. Então, fazer esse tratamento é algo que também ajuda bastante ali no ajuda até local, a né? prevenir, né. Uhum, A incontinência, ela é um sintoma mais tardio. uhum, Ela surge normalmente aí após 4 anos de menopausa, né, é um sintoma um pouco mais tardio. Então, a gente fica muito preso aqui, né, nos sintomas iniciais, uhum, mas se a gente trata já essa parte vaginal, a gente ajuda muito a prevenir esses sintomas tardios de atrofia. uhum. Não, perfeito. E vamos entrar agora num tema polêmico. E a testosterona, né? Quando que seria interessante a gente pensar em usar a testosterona como parte ali da reposição hormonal? Existe uma recomendação precisa? É uma avaliação caso a caso? Existe um valor da testosterona que eu doso ali no sangue, que eu vou falar, então agora a testosterona tá baixa, agora a gente vai usar. Então vamos começar por aí, né. Então, a avaliação hormonal, ela não serve para a gente falar se tem testosterona baixa ou não, tá. A testosterona da mulher, ela é baixa, os exames que a gente tem não são, sensíveis para isso, e a gente não tem uma padronização para a mulher, a padronização é para homens, né. Então, para que que serve o exame de testosterona na mulher? Para a gente ver se ela tem um excesso de testosterona. Se ela tiver em tratamento, a gente pode até fazer para a gente ver se não subiu demais a dose, não passou do que a gente queria dar, Uhum, mas para diagnóstico e para tratamento, iniciar tratamento, não serve. Isso é o primeiro ponto, né, que muitas pacientes vêm: "Mas a minha testosterona", e isso até acho que influencia um pouco psicologicamente em relação ao libido, uhum, né, que elas olham aquilo e aí pronto, já agora eu não tenho libido porque eu não tenho testo, uhum, né, vira um pouco uma coisa que tem que repor. Mas a testosterona hoje, ela está indicada na mulher pós-menopausada única e exclusivamente na síndrome do desejo pós-ativo da mulher menopausada. E o que que é isso? É uma síndrome na qual a gente não tem nenhuma outra causa, nenhuma outra patologia, ou mesmo secura vaginal que cause dor, está descartado, não tenho nenhuma medicação dentre as que eu tomo que pode atrapalhar, não tenho nenhuma doença que possa alterar a minha libido, não tenho doença crônica, não tenho nada. Então, e tenho uma queda da libido do que era antes, e isso me incomoda. E, então, a gente fala que a mulher tem desejo hipoativo. E pelos guidelines atuais, ela está indicada para essas mulheres. Hoje, tem muitos estudos mostrando que a testosterona tem um efeito cerebral que ajuda na cognição da mulher, que a testosterona tópica vaginal reduz líquen, né? Então, assim, tem algumas coisas que têm mudado um pouquinho e que numa dose baixa, não numa dose eh, pensando em estética ou ganho de massa muscular, né, androgenizar a mulher,
são doses pequenas e por via transdérmica, que é realmente para ser um estímulo cerebral. Então, ela acaba estimulando um pouquinho a libido, porque ela aumenta essa reatividade dopaminérgica. Então, é isso que a gente deseja quando a gente faz o tratamento com a testosterona. Se todo o resto estiver ruim, né, tudo aquilo que a gente conversou, essa testosterona não vai fazer esse efeito, né? Então, a gente tem que ter todo esse conjunto e entender que a testosterona não vai fazer emagrecer, que a testosterona não vai ganhar massa muscular, que para ela fazer esses efeitos, ela tem que ser numa dose maior, talvez em outra via, que vai trazer muito mais complicação para essa mulher do que benefício. Sim. Né? Que a gente já sabe o que acontece na menopausa, a gente já sabe que a mulher vai ter mais colesterol, né? O LDL vai subir, que é o colesterol ruim, a gente sabe que o HDL perde um pouco a efetividade dele, apesar de às vezes ele estar no valor bom, e aí essa mulher vai e faz uma forma injetável, ou uma dose alta, ou um éster, e isso vai alterar todo o colesterol dela, todo o risco dela. Então, o custo-benefício disso não vale a pena e não tem indicação nenhuma na menopausa. Sim. É legal, né, a gente já falou disso em mais de um podcast aqui que a gente gravou, né? De que a medicina, ela é uma área em que a gente tem verdades transitórias, né? Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Com o que a gente sabe hoje, né, com o meu conhecimento atual, a gente chega aqui nesse limite e nós, médicos, né, sérios, sempre tentamos ir ali no limite da segurança. A gente não sai fazendo um monte de terapia que não sabe se tem benefício, sem ter certeza disso realmente ser algo positivo para o paciente. Mas as coisas vão mudando, graças a Deus, né? A gente vai evoluindo e a gente vai descobrindo novos caminhos, e isso é importante também a gente deixar claro aqui, né? Porque pode ser que daqui 2 anos esse podcast esteja desatualizado e a gente tenha outras informações, né? E a gente vem a trazer outras coisas. E a É. gente aprende muito com outras patologias, a gente aprende muito com outras práticas. Então, uma prática que levou a gente a ter muita segurança com o hormônio, quando a gente fala da pessoa trans, né? Da mulher trans. Então, usa estradiol em doses elevadíssimas, Sim. muitas vezes inicialmente via oral, sublingual. Então, a gente tem muita informação para a menopausa que a gente traz da mulher trans, né? Então, a nossa experiência, ela é conjunta, ela vem de várias especialidades, de usos, e a gente faz certas coisas só no ambiente acadêmico para estudar, Sim. né? Então, a gente não vai fazer isso no nosso paciente. Se eu não vou dar uma testosterona em dose alta para uma paciente para testar se nela é bom. Então, existem estudos que estão acontecendo e a longo prazo para a gente testar a segurança de outras terapias. Sim. Mas, a princípio, a gente não tem nenhuma segurança em usar doses elevadas de testosterona para nenhuma mulher na menopausa. Isso também é outro ponto super importante, né, da gente ressaltar, porque é realmente, assim, um pedido muito frequente das pacientes no consultório, né? Então, eu acho que o que a gente acaba vendo muito na internet, gente, são como se fossem soluções rápidas, né? Então, é como se a testosterona, ela fosse resolver tudo. Então, vai melhorar a disposição, vai melhorar o desejo sexual, vai melhorar a vida de uma maneira geral, vai emagrecer, vai ganhar massa Vai ganhar muscular, massa. né? E isso é uma coisa que, primeiro, hormônio é muito individual, né, Dê? Não é igual para todo mundo, pessoal. Não é mesmo, né? Então, às vezes a gente prescreve a mesma dose para pacientes diferentes, eles têm respostas diferentes. Uma mulher vai ter um sangramento, a outra mulher vai falar que não melhorou nada. Então, assim, tudo tem que ser muito individualizado e cuidadoso, né? Sim, a gente tem que ter bastante cuidado até na hora de escolher essas mulheres que a gente vai dar a testosterona, porque ela é um estimulante cerebral. Então, às vezes a gente quer esse estímulo, mas às vezes ela já é muito agitada, às vezes é uma mulher que já tem muita ansiedade, que para ela talvez não vá funcionar bem, talvez ele seja pior, né? Então, a gente tem que selecionar caso a caso e sempre com segurança. Sempre, assim, eu vejo muito,
quem faz, né, a terapia em altas doses, mostrar estudos de segurança. Uhum. A gente tem que entender que estudo de segurança é um estudo populacional, são estudos grandes, estudo com 30 pessoas, estudo em rato, não é estudo populacional. Então, Uhum. não é estudo que indica a gente, que dá segurança para a gente fazer nenhum tipo de terapia em doses elevadas. O que a gente tem de estudo populacional são estudos em mulheres com desejo hipoativo, com doses pequenas transdérmicas. Uhum. Isso a gente tem segurança de usar, que não aumente o risco dessas mulheres. Perfeito. Excelente. Dê, como sempre, você é extremamente enriquecedora, claríssima, né? Obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui, mas eu queria saber se você quer finalizar com alguma mensagem, se você teve alguma coisa que às vezes eu não perguntei e você acha importante comentar. Eu acho que eu queria finalizar eh, dizendo que a menopausa, ela é uma grande janela de oportunidade para a mulher, né? Não é para a mulher se sentir velha, porque muitas chegam e falam, eu envelheci. Uhum. Não, é uma janela de oportunidade para você mudar seu estilo de vida, para você aproveitar aquele momento para melhorar coisas que talvez você venha arrastando aqui na sua vida, cuidar do seu peso, da tua atividade física, dos seus relacionamentos. Uhum. Então, é um grande momento para a gente cuidar de tudo, Uhum. né? De te trazer mais saúde. Uhum. E que a gente tem terapias hoje muito seguras, que a gente consegue fazer para quase todas as mulheres algum tratamento que vai ser minimamente, a gente vai amenizar o sofrimento delas, então que não é necessário que elas fiquem sofrendo longos períodos. Eu Uhum. acho que essa é a mensagem. Aproveitar para a gente cuidar mais da gente e não há necessidade de sofrer. Uhum. Perfeito. Aprendi muito, muito mesmo. Pessoal, então a gente está encerrando aqui mais um episódio do Endocast. Aqui no descritivo vão estar todos os contatos da doutora Denise, para depois vocês poderem procurá-la. Ela é uma profissional extremamente cuidadosa, capacitada, muito querida, né? Tem minha confiança, assim, total. Uhum. E é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por quem ficou até o fim. E deem um like aqui no episódio.